começamos mais um programa Opinião. Nesta edição, nós vamos discutir os possíveis efeitos de um decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que promete flexibilizar a posse de armas de fogo no Brasil. Para debater esse assunto, nós convidamos o delegado Rilmo Braga, que atualmente é assessor jurídico da Polícia Civil de Goiás. Seja muito bem-vindo, delegado. Obrigado, Bruna. É um prazer enorme estar com vocês, representantes do povo goiano, para que possamos amadurecer todos os debates que circundeiam esse assunto tão importante para a população. Deixa de ser um aspecto apenas dogmático e ganha efeitos práticos para todos aqueles que eventualmente possam ser vítimas de crimes e eventualmente se envolverem no cometimento de algumas infrações penais. Ótimo. Convidamos também o doutor em Sociologia, professor Djaci David Oliveira, que também é coordenador do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência, o NECRIV, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Também é um prazer tê-lo conosco, professor. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Bom, e antes de iniciar as discussões, vamos acompanhar a reportagem que explica as principais alterações trazidas por esse decreto presidencial. O assunto é polêmico e está longe de um consenso. A publicação de decreto presidencial que facilita o acesso a armas de fogo reacende a discussão sobre a política armamentista no Brasil. Militares ativos ou inativos e algumas categorias de servidores públicos, como agentes penitenciários, de segurança e de inteligência, além da polícia administrativa, têm o direito assegurado. O mesmo vale para quem reside em área rural ou em área urbana, de estados com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Donos e proprietários de estabelecimentos comerciais ou industriais também podem pedir a posse, assim como colecionadores, atiradores e caçadores com autorização emitida pelo Comando do Exército. Antes, é preciso cumprir algumas exigências, entre elas, comprovar a existência de cofre ou local seguro para armazenamento em casas nas quais morem crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência mental e obrigatoriedade de cursos para manejar a arma. Este advogado aprova as mudanças, mas considera que elas deveriam ser ampliadas. Nós ficamos felizes com a sinalização que o decreto faz no sentido de que o governo, de fato, pretende flexibilizar a posse e talvez até o porte de armas para os cidadãos. A gente considera o decreto tímido. Poderia, por exemplo, ter simplesmente revogado o inciso 1º do artigo 12, ou seja, tirado essa declaração de necessidade. Bastava que você tivesse os requisitos mais objetivos, que é você ter comprovação de endereço, você ter uma idade mínima, você ter não ter antecedentes criminais, enfim, todos os requisitos legais, fazer o teste psicológico. Embora não altere o Estatuto do Desarmamento, o decreto fez aumentar a procura por armas de fogo. Nesta loja, por exemplo, a movimentação de clientes já é 20% maior. Pistolas, que oferecem um manuseio mais simples, seguidas de espingardas calibres 22 e 12, são os armamentos mais procurados no estabelecimento. Senhor José Maria, que há mais de 10 anos possui porte de armas, elogia a flexibilização trazida pelo decreto e aproveitou o momento para adquirir um novo revólver para proteger seu comércio. Isso aí é uma coisa que melhora, porque o bandido, para entrar na sua casa, ele não entra sem medo, faz covardia com sua família, com você, e sabendo que você está armado lá, ele tem medo, porque hoje em dia não tem esse negócio do cara não ter medo não, que qualquer bandido tem medo. Ele só aproveita a oportunidade para fazer as coisas má, porque sabe que ele vai sem ter risco nenhum. Se ele achar que tem um risco, ele tem medo, ele não vai enfrentar uma casa aí que às vezes tem muita gente, às vezes ele entra até sozinho, ele não tem medo não. Agora, se souber que você tem uma arma, e ele já vai pensar 2 vezes, né? Já a dona Zulene adquiriu uma espingarda para deixar em sua fazenda em Quirinópolis. Assim como o senhor José Maria, ela é favorável ao armamento da população.
Eu sou favorável e acredito que, assim, como o vendedor nos orientou que vai ter que ter um teste psicológico, é claro que tem que ter, que não é qualquer pessoa que pode usar uma arma, né? Você tem que saber que tem que usar na hora certa, né? O deputado federal eleito Francisco Júnior também aprova o decreto, mas faz algumas ressalvas. Eu particularmente sou a favor. Eu vejo que nós temos que dar o direito do cidadão proteger o seu patrimônio, proteger a sua família, o que não quer dizer incitar a violência. Então há uma diferença muito grande de uma coisa e da outra, porque o porte controlado dessa forma, havendo todo um processo, todo um critério para dar condições, eu falo, por exemplo, no nosso estado de Goiás, a situação dos fazendeiros, dos chacareiros, que ficam completamente desguarnecidos. Muito diferente de autorizar que a pessoa coloque uma arma na cintura ou no carro e saia por aí armada. É bem diferente disso. Mas em situações totalmente controladas, eu penso que é necessário. Por outro lado, os segmentos contrários à facilitação tanto da posse quanto do porte de armas de fogo argumentam que não há qualquer correlação entre armamento da população e queda dos índices de criminalidade. Por meio de decreto, não resolve a grande demanda da população por segurança pública, por paz nas suas casas. Ou seja, é um decreto que não resolve o grande problema da violência no Brasil. Os índices que são apresentados pelo Instituto Sou da Paz, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que durante a vigência da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, crimes letais, eles foram reduzidos de forma significativa, ou seja, o decreto, o Estatuto, ele é efetivo, já mostrou a sua eficácia e a sua revogação seria um retrocesso para o Estado brasileiro e, sobretudo, um retrocesso no que diz respeito a qualquer perspectiva de termos, enfim, uma política correta, adequada, a longo prazo de segurança pública. Os dados identificam justamente o contrário. Nós temos institutos de pesquisas que já evidenciaram que a posse de arma, ela facilita o número de homicídios, de suicídios e de incidentes que levam à morte das pessoas. Então, nós tivemos já vários casos, aqui em Goiás mesmo, né, de criança que tem o acesso da arma dos pais e, ao se sentir afrontado pelos colegas, levam a arma para a escola. Quer dizer, um incidente terrível. A criança brincando com a arma que ela encontrou, uma arma que estava escondida, ela encontrou, brincou e aconteceu uma tragédia. Nós temos um outro caso que nos preocupa muito no caso do movimento de mulheres, que 78% dos casos de violência doméstica e familiar, de estupros, elas acontecem no ambiente doméstico e o agressor é uma pessoa da família. Então, o acesso facilitado à arma colocará mulheres e crianças numa situação ainda maior de vulnerabilidade. A violência contra minorias sociais também é enfatizada pela deputada Adriana Corsi. Nesses cerca de 20 dias do governo federal que foi eleito, eu infelizmente só tenho visto medidas muito desastrosas e que, na minha opinião, vão fazer muito mal ao nosso país e às pessoas que vivem em nossa nação. Em especial, como delegada de polícia há 19 anos, eu considero com muita preocupação esse decreto. Aliás, só o fato de ser um decreto, já eu acredito que é equivocado, porque sendo um tema tão polêmico, deveria ser discutido com a população e também no Congresso Nacional. Então, acredito que a medida através de decreto, ela é equivocada, ela é impositiva, ela é, digamos assim, sem diálogo com a sociedade. E, de uma forma geral, todas as medidas que buscam flexibilizar o fato de pessoas da sociedade estarem armadas, para mim, só pode aumentar a violência. Em especial a violência doméstica, a violência contra mulheres, a pedofilia, gente, porque eu sou delegada há 19 anos e vou falar uma coisa para vocês. O pedófilo, muitas vezes, tem arma de fogo, fala que é para proteger a família, fala que é uma pessoa religiosa, que é de bem, e ele é um pedófilo e usa aquela arma para ameaçar as crianças. Então, isso é muito grave. E eu acredito que nós vamos passar a ter situações que antes eram discussões, como brigas de trânsito, brigas de vizinho, briga de cunhado em feriado, que vão virar tragédias. Muito mais que gerar uma sensação de segurança, Juliano Mioto argumenta que permitir o armamento da população
desde que com alguns critérios, é um princípio do liberalismo e que respeita o direito de autodefesa e também as liberdades individuais. Quem defende o porte e a posse de arma não faz isso com base em índices de violência, faz isso com base no direito humano fundamental de autodefesa. A humanidade sempre foi um lugar violento para você viver, desde a época das cavernas. O homem, desde quando ele andava nas savanas, ele vivia num mundo violento, num mundo de perigos. Ele tinha o tigre que podia atacar ele a qualquer momento, ele precisava estar armado. Nós vivemos uma sociedade onde você tem duas formas de você convencer uma pessoa a fazer algo para você, ou pela razão, você convence ela, conversa com ela e mostra a maneira de que você quer aquilo, e ela se convence, ou pela força. E o que a arma faz é você te dar o direito de se defender de pessoas que não usam da razão, que usam da força. Então a gente não faz a abordagem do direito de porte e de posse de arma por questão de índice de violência. Isso é uma falácia que criaram e que ficam repetindo a exaustão e que não tem fundamento científico nenhum, porque a gente tem países muito armados que têm índice de violência baixo, a gente tem países pouco armados que têm índice de violência baixo. Enfim, é difícil você fazer uma correlação segura sobre isso. Esse é um argumento que não se sustenta, porque a base desse argumento ela é estranha à cultura brasileira. Esse argumento é extraído dos Estados Unidos da América, que, vale dizer, possui a maior população carcerária no mundo, ou seja, é uma relação que não tem uma lógica, né? E, por um segundo momento, vale dizer que a obrigatoriedade ou cabe ao Estado Nacional desenvolver a segurança pública e não ao cidadão, ou seja, não há uma relação direta entre autodeterminação e possibilidade de ter arma de fogo e garantia de segurança sua, do seu patrimônio e de sua família. Bom, conforme a matéria que nós acabamos de ver, o decreto estabelece critérios mais objetivos para que o cidadão consiga comprovar a real necessidade de se ter uma arma em casa, também no comércio, na indústria e também em propriedades rurais. Essa medida ela acaba reduzindo também o poder discricionário da Polícia Federal, que antes era responsável por liberar ou não o posse de armas no país. Eu começo perguntando para o senhor, delegado, que avaliação que o senhor faz desse decreto? O senhor acredita que ele, de fato, flexibiliza a posse de armas no Brasil? O que nós devemos constatar é que, além da sua eficácia prática, o Estatuto de Desarmamento, ele, na época de sua promulgação, ele já liberava esse armamento de fogo para aqueles que alcançassem alguns requisitos. Então, para que a população possa compreender o que é que será debatido a partir de agora, nós vamos analisar esses requisitos, que já haviam outrora sido definidos pelo Estatuto de Desarmamento e que agora foram flexibilizados. Definitivamente, o decreto não aborda a liberação ou não liberação de arma de fogo, seja para aquele que pretenda utilizar arma de fogo pelas ruas ou para aquele que pretende ter essa arma de fogo em sua residência. O posse de arma mediante registro já foi liberado quando da promulgação do Estatuto de Desarmamento, há muitos anos atrás. Porém, esse Estatuto de Desarmamento, como uma lei ordinária que ele foi regulamentado pelo Decreto 5123. E agora, esse decreto trouxe algumas inovações, mitigando o nível de exigência para que a pessoa possa obter esse registro de arma de fogo. E a partir disso, fica mais claro que o que nós devemos analisar é até onde deve ir ou não essa discricionalidade da Polícia Federal, como a matéria anunciou muito bem. Professor Jaci, o senhor aprova essa flexibilização? Qual que é a sua opinião? O que aconteceu de fato, como já foi dito pelo colega, é que houve apenas pequenas modificações. As pessoas poderiam já comprar armas, ela pode comprar mais armas, assim como ela tem menos problemas agora em ter que ficar renovando a cada 5 anos. Do ponto de vista da segurança, evidentemente, a gente tem outros dados. Isso não resolve, né? Por outro aspecto, se a gente fosse pensar do aspecto econômico, houve uma liberalização? De forma alguma. A arma é cara, a arma não é acessível, certo?
Quem é que vai comprar armas? Quem já tinha comprado armas antes, mais de 30 mil pessoas no Brasil, né, e que continua dispondo de recursos para comprar. Cidadão comum não vai comprar, porque ele não tem dinheiro para isso, certo? Então, essa aí é uma primeira falácia, dizer que todo mundo vai ter acesso a armas, né, como se tivesse centenas de pessoas correndo para as lojas para poder adquirir a sua arma, né, mesmo classe média, né, que tem recursos para poder comprar uma arma, né, não tem dinheiro para comprar uma segunda, uma terceira, como se fala. Agora, classe alta, que dispõe, né, de salários acima de 10 mil, né, e que se propõe a comprar armas, esse vai ter acesso. O acesso é restrito à classe alta. Então, esse é um primeiro dado para a gente pensar se isso vai ter alguma efetividade na sociedade brasileira. Bom, ainda sobre os reflexos, né, que o decreto pode provocar, qual seria a consequência direta dessa flexibilização que ainda é bastante tímida, delegado? Abrindo uma primeira divergência, nós constatamos que a população em geral no Brasil, ela elenca prioridades na hora de fazer os seus investimentos. Ninguém tem dúvida que um telefone de uma das principais marcas hoje, um smartphone de altíssimo preço, que gira em torno de 4, 5, 6 mil reais, é um elevadíssimo preço, mas é um produto que a classe B, C e D no Brasil compra. Então, isso depende da prioridade daquele indivíduo. Então, o cidadão vai deixar de comprar o seu iPhone ou o seu Android e vai adquirir uma arma de fogo. O cidadão vai deixar de adquirir um veículo um pouco mais caro para adquirir sua arma de fogo. Isso depende da prioridade que ele elencar em sua vida. E é claro que aí nós devemos entrar no casuísmo de cada um tem os seus problemas, cada um reside em determinada área em que o índice de criminalidade pode ser maior ou menor, cada um já foi vítima ou não de um crime, e sabemos, quem já foi vítima de um roubo em sua residência, ou já teve um familiar e amigo próximo vítima de tal modalidade criminológica, sabe muito bem do desespero que isso causa impacto na vida de uma pessoa. As pessoas que são abordadas em suas residências com arma na cabeça, com arma em punho, violência, grave ameaça e subtração patrimonial, jamais esquece as consequências dessa infração penal. Então, uma pessoa que tem essa característica, ela priorizará a aquisição dessa arma de fogo. E, em termos práticos, o que nós vemos de grande alteração é a limitação de uma discricionariedade que era entregue equivocadamente à Polícia Federal. Ou seja, a lei autoriza o registro de arma de fogo para o cidadão de bem, mas a Polícia Federal, através dos seus delegados, que têm esse poder de discricionariedade, eles acabavam restringindo porque eles, discricionariamente, entendiam que o acesso a esse armamento não deveria ser legítimo ao cidadão. Ora, quem são os delegados de polícia para ter tal direito se a própria lei ordinária, que é fruto da vontade do povo, já havia autorizado esse registro de arma de fogo? Então, o que nós vemos aqui não é que foi feita uma autorização ou mesmo a relativização dos requisitos. O que ocorreu agora é a sinceridade e transparência daquilo que a lei já determinava. Então, doravante, os delegados não terão tamanha discricionariedade para negar esse registro ao cidadão, alegando que o cidadão não tem a efetiva necessidade. Há critérios mais objetivos, né? E o senhor, professor Jaci, que reflexo direto o senhor vê com essa flexibilização? O senhor já falou do fator econômico, né, que pode restringir esse acesso. O fator econômico já restringe. Agora, o que a gente vai vivenciar daqui pela frente, né, a gente sabe que quanto mais armas, maior a possibilidade de ter homicídios. Isso é fato. Os Estados Unidos, que é o exemplo que todo mundo utiliza para mostrar, né, o que significa a importância da liberação de armas, é o país que tem o maior índice de suicídios no mundo. São os dados deles, né, e eles mostram que em várias situações eles têm, né, chega a ser 100 vezes mais do que em alguns países da Europa, ou seja, porque o sujeito que tem algum problema, né, psíquico, que está passando por situações de transtornos, né, tem uma arma facilitada e que vai utilizá-la para suicídio. Então, essa é uma possibilidade. A gente precisa agora fazer o acompanhamento dos dados para saber se isso vai se configurar, mas aonde tem acesso, aumenta a possibilidade. Essa é uma possibilidade. A segunda é a violência contra a mulher. O estado de Goiás, por exemplo, é o estado que tem o maior índice de violência contra a mulher em todo o centro-oeste brasileiro. Se você somar Brasília, né, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os três juntos têm menos índices de violência contra a mulher do que o estado de Goiás. Então, existe uma forte possibilidade, né, dessa cultura machista, né, de continuar utilizando esse acesso facilitado às armas para poder vitimizar mais mulheres. Então,
Nós precisamos de políticas que enfrentam esse tipo de comportamento para poder que isso não ocorra. Se não fizer nada, a gente vai ter uma possibilidade de aumento de índices de violência contra a mulher. Bom, será que populações mais armadas são capazes de produzir sociedades mais pacíficas e seguras? Vamos debater essa questão no próximo bloco. Até lá! Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol e meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? Voltamos agora para o segundo bloco do programa Opinião. Hoje nós estamos debatendo os reflexos de decreto presidencial que promete facilitar o registro de armas de fogo no Brasil. Bom, um dos argumentos centrais dos movimentos que defendem a liberação de armas de fogo no Brasil é que, facilitando esse registro, os criminosos supostamente seriam dissuadidos de praticar algum delito, né? E com isso a criminalidade e a violência consequentemente diminuiriam. Delegado, o senhor também defende essa linha de raciocínio? Essa é uma constatação matemática. Mas antes mesmo dela, eu gostaria de abordar os outros 2 temas abordados pelo professor Djaci antes do intervalo. Primeiramente, com relação ao suicídio, vemos que nessa constatação há uma verdadeira falácia e um mito popular que deve ser combatido. Por quê? A grande maioria das pessoas no Brasil suicidam através de veneno, e venenos são comercializados em qualquer agropecuária do Brasil. A grande maioria dos venenos utilizados para suicídio no país são livremente adquiridos no país. Fora isso, saltos de prédios e imóveis de altitudes mais elevadas. Também é um fato lamentável, todos nós ficamos muito chateados quando somos acionados. Trabalhei na delegacia de homicídios 3 anos, é muito triste uma ocorrência de suicídio, mas a verdade é que o nível percentual de suicídio com armamento de fogo não é tão elevado assim. Então, se o veneno é perfeitamente permitido e liberado sua venda, por que com armamento não seria? É apenas uma constatação gravitando em torno do suicídio. Vou concluir concordando com o debatedor no sentido da nossa preocupação com a violência doméstica. Aí sim é o único ponto que nós realmente devemos ter muita sensibilidade e muita cautela. Mas com relação ao adentramento de criminosos na residência dos brasileiros, é inegável, não há como se combater esse argumento. Evidentemente que criminosos vão invadir menos residências, mas esse é só um dos pontos, isso é só a pontinha do iceberg. Será que o custo que a sociedade terá que pagar por isso vale a pena? Aí sim entra o nosso debate, porque que as residências serão menos invadidas, isso é óbvio. Eu não gosto muito de comparar, conforme o debatedor também abordou, estatísticas do Brasil com outros países como europeus ou países norte-americanos, porque são realidades totalmente diferentes, o nível de aculturamento do brasileiro, o amadurecimento normativo do nosso país é outro. Mas fazendo uma comparação entre 2 países que têm características muito semelhantes, nós podemos comparar o Canadá e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o acesso à arma de fogo é muito liberado, não que concordemos também com o nível de liberalismo deles, mas no Canadá, o acesso a essa arma de fogo é muito mais restrito. E foi feita uma pesquisa divulgada pela revista Veja recentemente, de que no Canadá, 3 vezes mais casas de pessoas são invadidas por criminosos do que nos Estados Unidos. Então veja que o acesso ao armamento de fogo, definitivamente, em 2 países com características muito semelhantes, o acesso à arma de fogo do cidadão de bem que está em seu domicílio com a sua família, ele dificulta ou inibe, ao menos moralmente, que criminosos invadam a sua residência. Agora, concluo com a abordagem da violência doméstica. Aí sim reside um ponto sensível que nós devemos ter muita cautela, principalmente em estados como o estado de Goiás, que muito bem disse o nosso debatedor, é um estado com elevados índices de violência doméstica devido a vários critérios, especialmente pelo grande ranço cultural que ainda vivemos, sociedade machista, vinculada aos aspectos ruralistas, ainda latifundiária. Isso traz algumas características que incitam a violência doméstica. Professor Djaci, o senhor também acredita que o armamento pode arrefecer a prática criminosa? É verdade que, como o Rino falou, né,
os suicídios não são cometidos na maior parte por arma de fogo, porque ela ainda não é acessível, certo? Assim, os homens, normalmente, que tentam suicídio, eles tentam por enforcamento. As mulheres, normalmente, acabam utilizando, né, os venenos, né, os medicamentos. Esses são os dados que a gente coleta, né, no próprio estado de Goiás. Agora, de cada 10 tentativas, uma é bem sucedida, porque a pessoa utiliza um enforcamento ou usa, né, um medicamento ou um veneno, que tem possibilidade de ser remediado. A arma de fogo vai reduzir essa possibilidade. Ou seja, então essa é uma perspectiva futura. O aumento, porque a arma de fogo é mais eficiente na execução. Muito mais letal. Agora, né, então, isso é um dado que a gente tem para pensar o que vai ser no futuro. A previsibilidade para poder você pensar, que política agora que eu vou ter que fazer para poder mitigar o problema que foi criado. Então, a segunda, né, ou seja, arma de fogo vai garantir segurança na sua casa? E vai afugentar criminosos? Já seria o questionamento? Esse é o primeiro dado. Já prometeram que se você colocasse um muro, sua casa estaria segura. Depois prometeram que você tinha que colocar uma cerca elétrica. Aí falaram que você tem que ter, né, o arame farpado. E depois falaram, agora você compra uma câmera que vai resolver. Ou seja, a gente está o tempo todo jogando a segurança para o cidadão. Né? E vamos fazer agora mais uma outra vez. O cidadão gaste mais dinheiro e compre uma arma, porque o Estado não é capaz de dar segurança para você. Eu preciso e eu prefiro que a gente tenha uma polícia muito mais bem valorizada, muito mais bem treinada, porque é ela quem recebe treinamento para usar a arma, treinamento, né, subsequentes, é quem está habilitado. Né? Não é o cidadão que vai lá, faz um treino, né? Na verdade é mais um recurso que ele tem que gastar, ele tem que comprar arma, tem que fazer registro, tem que fazer exame psicológico, tem que pagar o seu treinamento e garantir sua segurança. Isso é um absurdo. A gente tem um Estado que tem, né, Guarda Metropolitana, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Detran e mais N outros segmentos de segurança e não é capaz de produzir segurança e falar, agora você que vai cuidar disso. Eu acho isso uma falácia, um absurdo. Bom, ainda dentro dessa ideia de mais armas, menos crimes, que é uma tese bastante difundida, né, mundialmente, muitos estudos tentam elucidar essa correlação. O dossiê, não sei se vocês tiveram acesso, chamado Armas, Crimes e Violência, produzido por um pesquisador na Universidade Estadual de Campinas, o Tomás Conte, ele faz uma revisão de 61 estudos publicados em todo o mundo e a constatação é de que mais armas, menos crime, seria uma tese que não se sustenta. Segundo esse dossiê, não há evidências empíricas de que o armamento da população reduziria a criminalidade, então tampouco teria algum efeito positivo sobre o número de homicídios e outros delitos. Delegado, com base nessa literatura científica, como é que o senhor se posiciona? O senhor leva em conta essas pesquisas antes de se posicionar? Sim. Não há dados estatísticos concretos que nos conduzam à conclusão de que mais armas, menores índices de criminalidade. E nem vice-versa. É isso que precisa ficar muito claro. E a importância desse debate é que nós não estamos aqui um contra o outro ou argumentos contrários. Porque, na verdade, o que se constata durante quaisquer pesquisas que você fizer sobre o tema é que nenhuma é conclusiva com relação à realidade brasileira. Porque vivemos em um país muito característico, ele tem suas peculiaridades, até onde esse índice de armamento de fogo vai ou não ocasionar diminuição de criminalidade, apenas a prática poderá nos demonstrar nos próximos anos. Nós temos pesquisas estatísticas em ambos sentidos, tanto é que ele cita aí, foi feita uma compilação de 61 estudos e cada um aponta para um lado. Mas uma constatação que deve ser feita, e essa constatação só pode ser feita por um cientista político que tenha conhecimentos práticos, é que é muito vazia a informação. Quanto mais armas, menos crime. Com essa pesquisa, ele não vai chegar a conclusão nenhuma. O que nós precisamos adicionar, e aí uma expertise policial já agrega valor para a pesquisa, nós precisamos de mais armas lícitas, legalizadas e na mão de pessoas habilitadas e menos armas ilícitas. Não há dúvida que esse é o grande problema. Se você parar para comparar o Brasil com outros países, nós temos uma das maiores fronteiras do mundo
com apenas 10 mil policiais fiscalizando a nossa fronteira, comparando com países vizinhos que têm características semelhantes ao Brasil. A Argentina tem 30 mil policiais trabalhando em fronteiras e o México 60 mil e o Brasil 10. É um número absurdo e é esse número que ocasiona a entrada de armas ilícitas, armas irregulares que vão para as mãos dos criminosos. É por isso que pesquisas dessa natureza não podem levar a uma conclusão muito robusta com relação ao aspecto policial, porque o que nós precisamos é, para começar qualquer providência de combate à criminalidade, diminuir o índice de armamento ilícito e na mão de criminosos. O tema arma na mão de cidadão, infelizmente não há pesquisas concretas que possam trazer qualquer conclusão, mas o debate de ponderação de valores é, o cidadão tem o direito de se proteger e não o dever. É claro, eu concordo totalmente com o debatedor quando ele diz que é um absurdo o Estado transferir a sua responsabilidade para o cidadão. E eu, como delegado de polícia, sou policial há 20 anos, delegado há 15, eu defendo mais do que ninguém que as forças policiais sejam fortalecidas e que esse decreto, eu defendo o direito do cidadão ao armamento de fogo, desde que ele devidamente habilitado psicologicamente e em termos práticos. Mas jamais eu defendo o decreto. O decreto é uma medida simbólica, é um direito penal simbólico que tenta trazer uma sensação de tranquilidade para a população e, conforme dito a Lures, vai corrigir uma desproporcionalidade e arbitrariedade na Polícia Federal e no Sinarme que vinha negando o direito ao cidadão. Entendi. Professor Djaci, a academia é uma das principais vozes pelo desarmamento, né? O senhor, como estudioso de fenômenos da violência, como é que o senhor poderia explicar essa tese que é tão persistente de mais armas, menos crime? Como que isso poderia gerar uma sociedade mais pacífica? Bom, os dados que a gente tem, né, apontam que quanto mais armas você tem disponível, maior possibilidade de uma morte letal. Seja por suicídio, seja por uma briga ocasional, seja por, né, o feminicídio, outra. Né? Então, se você tem mais armas, é uma forte. Ou seja, nós temos um indicador de muitas mortes de policiais. A gente vai ter muito mais. Por quê? No momento em que um cidadão, né, hoje uma polícia vai lá fazer uma abordagem, né, numa casa, e se ele tiver uma arma e ele reagir, a possibilidade de ter um policial morto é muito maior. Então, quanto menos armas, mais possibilidade de ter, né, policiais vivos, porque eles não foram abordados por alguém que estava armado. A gente vai ter que mudar, inclusive, a cultura policial daqui para frente, porque se eles começarem a fazer abordagem em casas, né, legais, e encontrar pessoas armadas, eles vão ter uma outra recepção. Então, a gente precisa mudar essa cultura, porque esse policial vai ter que vir muito mais bem treinado, preparado, né, e com mais dispositivos para garantir a sua segurança. Existe, então, sim. Claro que a gente precisa desenvolver boas pesquisas, e esse é um problema. A gente tem poucos financiamentos e não permite fazer uma pesquisa, né, em todo o estado de Goiás, por exemplo, e você tem que fazer só em Goiânia. A gente tem problemas de governos que ampliam o acesso aos dados e tem outros que restringem o acesso. Então, se eu tenho acesso a, por exemplo, quem foi que comprou armas no estado de Goiás? Qual é o perfil? Né? Quem é que está comprando? A gente tem uma ideia de onde estão as armas, né, para poder fazer o monitoramento e saber como garantir uma segurança nessa quantidade de armas que estão espalhadas. A gente precisa, só que para isso a gente precisa de um sistema policial transparente que indique, que permita a desenvolvimento de pesquisa e que também faça pesquisas. O acesso às informações, então, ainda Exato. é bastante no NECRIV, limitado. no NECRIV, que é o Núcleo de Estudo da Violência, a gente tem várias pessoas, inclusive policiais, e a gente recebe muitos, né, que querem desenvolver pesquisas, porque a gente sabe que a gente precisa juntar a experiência prática dele, né, lá no sistema de segurança, com o nosso trabalho de pesquisa, de forma que a gente consiga juntar forças e conseguir produzir uma informação mais segura. Hoje, os dados que nós temos no Brasil disponíveis não permitem a gente dizer com 100% de segurança. Toda pesquisa ela é questionável. Né? Agora, com os dados que nós temos disponíveis, essa é a informação que a gente pode propor. Quando o autor desenvolve a pesquisa e fala, olha, mais armas vai produzir mais violência, são os dados que ele conseguiu captar dentro do sistema de segurança, certo?
Agora, pode ter muita informação que foi negligenciada, que foi mal coletada. Então, a gente está discutindo isso, inclusive, com o sistema de segurança. Estamos trabalhando com a pesquisa sobre desaparecimentos, queremos melhorar o sistema de informação para produzir uma informação mais segura, para dizer como é que o Estado pode reagir, né, qual é a política mais eficiente para poder trabalhar. A gente até hoje não tem esse dado correto, mas a gente está tentando desenvolver agora e vamos conseguir fazer produzir uma informação mais segura, que é fundamental, né? Hoje, o dado concreto é esse. Bom, vamos fazer um novo intervalo e retomamos o debate no próximo bloco. Até lá! Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. O mundo mudou, as necessidades mudaram. Partido agora é o usuário. Atendimento é online. Reunião pode ser via chat. Autos estão no browser. Formulários são eletrônicos. Papéis serão eliminados. Benefícios para você e para a sociedade. Tudo mais rápido, mais seguro e mais prático. Como a justiça deve ser. PJE na Justiça Eleitoral. Bem-vindos novamente ao programa Opinião, que hoje debate os possíveis efeitos de um decreto presidencial que facilita a posse de armas de fogo no Brasil. Bom, um pensamento bastante recorrente entre o segmento armamentista é a incapacidade do Estado em proteger seus próprios cidadãos. E por isso acredita-se que a solução para enfrentar a violência seria praticamente uma espécie de privatização da defesa pessoal, né? Esse pensamento, que tem uma base liberal, faz alusão ao direito de autodefesa. Professor Djaci, como é que o senhor enxerga esse raciocínio? Se o Estado não consegue garantir a integridade de seus cidadãos, então ele, de fato, deveria permitir que cada um fizesse a própria segurança pessoal? Bom, se a gente tivesse um cidadão treinado como um policial, se a gente tivesse um cidadão que fosse preparado numa academia de polícia, né, a gente diria, tudo bem, a gente está numa sociedade mais segura, mas não é, né? Quem é treinado, quem está numa academia, quem está acompanhando, né, sabe o que significa garantir a segurança. Primeiro, qual é a lógica da arma em casa? O que diz o decreto? Tem que ter um lugar seguro para guardar. Um cofre. Ou seja, a gente não está no Velho Oeste, né, em que você vai ser o gatilho mais rápido. Por quê? Porque ela não está na sua cintura. Então, achar que você está sendo ameaçado, vai correr para um cofre, achar uma chave que estava escondida, conseguir abrir o cofre e dar um tiro no bandido, né? Isso só em filme, né? Então, quer dizer, eu prefiro o cidadão, né, o agente, que tem uma visão da cidade, que tem uma visão da criminalidade organizada, que tem uma visão das gangues que estão atuando, que tem uma visão de onde ocorre roubo de carro, furto de casas, e consiga fazer esse monitoramento por vários meios tecnológicos que ele tem disponível, pela inteligência policial, né, do que dizer, olha, você vai garantir a sua segurança, né? Essa é uma visão, né, muito romântica, né, de achar que, né, você vai ser sempre fortão, ágil, hábil e vai ser o gatilho mais rápido para poder conseguir garantir a sua segurança, né? Não acredito absolutamente nessa possibilidade pelas pesquisas que a gente já viu, né? Armas em casas e que as pessoas foram assaltadas e não tiveram garantia nenhuma de utilizá-la para poder manter a sua segurança. Então, a gente sabe, né, em outros contextos, né, que, né, policiais usando inteligência policial, né, foram muito mais eficientes em garantir o monitoramento
da criminalidade, e é esse grupo que a gente acha que deve ser o responsável pela segurança na sociedade. Delegado, o senhor acredita que restringir esse acesso às armas de fogo é algo que fere as liberdades individuais? Como é que o senhor enxerga isso? Bom, definitivamente há uma lesão aos direitos fundamentais da pessoa humana, de autodefesa e de propriedade. Isso é indiscutível. Agora, nem todo direito fundamental é absoluto. Ele pode ser ponderado e mitigado à luz do princípio da supremacia do interesse público. Concordo totalmente, integralmente com o debatedor, no sentido de que as polícias que devem garantir a segurança da população, que os investimentos devem ser feitos. Nesse ponto, elogiáveis as medidas do governo federal no Pacto de Segurança Pública, o novo projeto agora do ministro Sérgio Moro, de combate ao crime, etc. Alguns aspectos normativos devem ser debatidos, em aspectos de constitucionalidade ou não, mas que o governo federal tem buscado cumprir o seu programa de combate à criminalidade, incentivo e investimento, é uma realidade. Tomara que os governos estaduais e municipais sigam na mesma esteira e aí alcançarmos o estado ideal, que é das polícias garantirem segurança pública para a nossa população. Mas eu bato na mesma tecla. É uma realidade hoje no Brasil? Não. Infelizmente, as polícias não conseguem garantir essa segurança. Então, você ponderar e relativizar o direito de autodefesa e o direito de propriedade do cidadão à luz da supremacia do interesse público, porque o Estado vai garantir ele segurança, que não vem sendo garantida, me soa uma desproporcionalidade. Agora, é bem verdade que o treinamento é imprescindível e o decreto regulamenta de forma muito consciente essa capacitação. As exigências são mantidas e, inclusive, aprimoradas. Então, o cidadão, para que ele tenha arma de fogo, primeiro, ele não pode ter antecedente criminal. Segundo, ele não pode sequer estar respondendo ao inquérito policial. E aí, analisando a Lei Maria da Penha e a provável ocorrência de violência doméstica, se uma mulher que foi xingada pelo marido for a uma delegacia de polícia, esse marido responderá ao inquérito policial e, por conseguinte, não terá acesso à arma de fogo. O que nós precisamos é encorajar as nossas mulheres a procurar as delegacias de polícia. Somemos a isso outro fato: o cidadão não poderá também ter acesso a essa arma de fogo se ele não tiver comprovada a capacidade psicológica. O grande problema é a dicotomia entre estado ideal e estado real. No mundo ideal, as nossas polícias deveriam garantir a segurança pública dos nossos cidadãos. No mundo ideal, eu não gostaria de morar em um condomínio fechado. No mundo ideal, eu não gostaria de passar pelos bairros de Goiânia e ver tantas cercas elétricas, até arames farpados e cachorros com placa cão bravo. No mundo ideal, mas vivemos em um mundo real. E no mundo real, o cidadão perder o direito de autodefesa, perder o direito à sua liberdade, para a proteção de uma supremacia do interesse público, que o próprio Estado não tem garantido a sua segurança, me soa uma desproporcionalidade. E, para encerrar, com relação ao acesso da arma, o debatedor foi muito feliz em dizer que nós devemos sim analisar os aspectos práticos. Esse cidadão vai ter acesso a essa arma de fogo? Não vai ter acesso a essa arma de fogo? E nesse ponto critico o decreto. Penso que a materialização da existência de um cofre na residência, sem que isso fosse melhor regulamentado, ficou muito ruim no decreto. Porque é bem verdade, se for um cofre de difícil acesso, a arma de fogo estará lá apenas para fazer aquela família ser vítima de violência ainda maior por parte dos criminosos. Mas sabemos que o mercado hoje oferece cofres de altíssima velocidade, onde você digita uma senha de 4 números, você já tem acesso à arma de fogo. Então, aí a crítica ao decreto merece prosperar e o cidadão tem que ter acesso rápido a essa arma de fogo e um acesso devidamente treinado para aquele cidadão que foi capacitado, que tem bons antecedentes criminais, que sequer responde a qualquer inquérito policial e que teve o seu aspecto psicológico muito mais bem avaliado, infelizmente, do que a maioria dos nossos policiais nos dias de hoje. Certo. O senhor quer fazer algum contraponto ou posso retomar? Eu acho que concordo com as palavras dele, apontando, né, a deficiência do investimento no treinamento policial. Mas é isso que a gente tem que fazer, né? Se eu já tenho esse contingente de policiais, é mais fácil eu treinar esses policiais ou jogar a conta na mão do cidadão. Se vire, pague o teste, pague o treinamento e pague pela arma e corra o risco você. E se eu errar, problema é seu, porque nós vamos te incriminar. Uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro foi rever o Estatuto do Desarmamento, né? Já começou
agora com esse decreto. Embora ele não tenha dado muitos detalhes, o presidente, sobre o que exatamente ele pretende mudar em relação ao Estatuto. Que avaliação que os senhores fazem desse Estatuto do Desarmamento, que está em vigência, acho que desde 2003, no primeiro mandato do presidente Lula? O senhor defende alterações no Estatuto? Se vivemos em um país democrático, a lei deve representar a vontade do povo. Não por outra razão, no direito penal, crimes só podem ser criados por lei ordinária e complementar, porque são aquelas que materializam a vontade da sociedade. Então, alterações do Estatuto do Desarmamento são muito bem-vindas, mas o que nós não podemos virar as costas é para a constatação que o Estatuto do Desarmamento é uma norma de muito sucesso no Brasil. Nós precisamos parar de criticar as leis brasileiras e aplicá-las corretamente. O Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil, o Estatuto da Idoso, o Estatuto da Mulher, que tem o nome de Lei Maria da Penha, e o Estatuto do Desarmamento são normas copiadas no mundo inteiro. O Brasil é muito bom em produzir normas de altíssima qualidade. Quando da promulgação do Estatuto do Desarmamento, os índices de criminalidade reduziram drasticamente no ano subsequente, principalmente pelo aspecto prático que o debatedor abordou muito bem, que foi a elevação do preço da arma de fogo. E se a arma de fogo tornou-se algo mais caro, é claro que ela tem o acesso mais dificultado, tanto para o cidadão como para o criminoso. Então, houve uma redução da criminalidade. Porém, se nós analisarmos estatisticamente, de acordo com a matéria publicada pela revista Veja, comparando-se os 10 anos anteriores e os 10 anos subsequentes ao Estatuto do Desarmamento, pouquíssima ou nenhuma mudança foi identificada. Então, o que nós precisamos? Primeiro, parar de criticar as leis. O problema no nosso país não são as leis, é a sua devida aplicação. Conforme dito, em momento oportuno, o Estatuto do Desarmamento já autorizava o registro de arma de fogo lá em 2003. O problema é que o decreto foi mal interpretado e utilizado indevidamente por autoridades policiais, especialmente da Polícia Federal, que receberam a atribuição do Sename para regulamentar discricionariamente o acesso a essa arma quando do requisito da comprovada necessidade. E agora o decreto tenta corrigir esse equívoco interpretativo que foi feito à época. Ótimo. Professor Diaci, que avaliação que o senhor faz do Estatuto do Desarmamento? É difícil saber exatamente o que o governo está querendo, né? Porque tem vozes diferentes do governo que falam em revogar completamente o Estatuto. Outros falam em manter o Estatuto, né, e restringir o acesso. Então, ou seja, tem que saber como que o governo vai reagir e como é que ele vai se organizar internamente, porque se for o que é dito, revogar completamente o Estatuto, a gente vai ter um cenário, né? Se outros falam em manter toda essa estrutura, que na verdade, quando saiu o decreto, ele fez pequenas alterações, porque se falava, vamos reduzir o acesso de 25 anos para 18, né? Vamos eliminar essa exigência de fazer todos o requerimento periódico a cada 5 anos, e de fato eles mudaram para 10. Né? Ou seja, esses exames periódicos precisam? Claro, a cada 5 anos você tem que trocar sua carteira de motorista. Por quê? Porque você tem um problema de vista. E se você fez um teste onde você não usava óculos, agora você precisa usar óculos. Então, o teste regular é para prever essas modificações biológicas do indivíduo. Se eu tenho uma arma e atiro, né, sem usar óculos, e amanhã eu tenho, né, 2 graus, né, isso vai fazer uma diferença para manter a segurança. Porque se eu atirar sem óculos, né, posso acertar várias outras pessoas e não aquela outra que você estava querendo se defender. Então, quer dizer, o exame periódico é uma necessidade biológica e real e que foi modificada para facilitar, né, a satisfação de quem quer ter uma arma e não ter que passar por todo o processo novamente. Né? Agora, o governo ainda não sinalizou o que de fato ele quer como política de segurança. Né? Ao mesmo tempo que promete uma garantia de segurança, cria uma nova proposta de aumentar o encarceramento. Né? Fala assim, eu tiro o bandido da rua e vou diminuir a violência. O Brasil encarcerou 600 mil pessoas nos últimos 30 anos e a violência não diminuiu, porque o problema é outro. Né? Ou seja, a gente precisa novamente investigações que junte a academia, que junte as instituições policiais, de forma que a gente possa construir uma leitura muito mais real da sociedade brasileira. Né? Assim como muitas mulheres que sofrem estupro não vão denunciar, muitas pessoas que são assaltadas
não se dão mais nem ao trabalho de reclamar isso na delegacia, porque acha que ninguém vai fazer nada por ele mesmo, né? Nós temos um sistema abarrotado, de fato, com centenas e milhares de investigações para fazer, e aí você tem um delegado que tem que dizer assim, bom, o que eu priorizo, isso ou aquilo? Né? Porque ele não tem nem agentes para poder desenvolver todos aqueles acompanhamentos, né, de caso, e aí ele realmente tem que sortear o que vai ser, não sei qual vai ser o critério que ele vai utilizar, mas ele vai ter que ter algum critério para dizer o que vai ser prioritário, o que não vai ser. Né? Então a gente precisa repensar quais são os grandes gargalos do sistema de segurança antes de ficar atribuindo, né, políticas. Vamos fazer isso, vamos encarcerar, bandido bom é bandido morto, vamos prender todo mundo. Bom, o assunto é complexo, exige muito debate e parece longe de ser esgotado, né? Mas nosso tempo é curto, precisamos encerrar. Agradeço o delegado Rilmo Braga pela presença. Quer fazer alguma consideração final? Obrigado, Bruna. Obrigado ao debatedor. Um prazer enorme estar com vocês, altíssimo nível do debate. E para concluir, o que nós gostaríamos de consignar é que a população compreenda realmente a dificuldade e a complexidade do tema segurança pública. Que nós possamos buscar, através das representatividades, comunidades de bairro, o acesso político necessário para que nós possamos mudar algumas realidades que o Brasil vivencia. Me soa absurda hoje a divisão de atribuições constitucional que praticamente exime da União e do município qualquer atribuição de combate à criminalidade e manutenção da segurança pública. Você deixar entregue exclusivamente aos estados a atribuição de garantir a segurança pública, sendo que, evidentemente, a União é o primo rico, entre aspas, é uma desproporcionalidade manifesta que deve ser combatida também. E como estamos aqui na Assembleia, né, vamos até, em tese, aí, entre aspas, advogar as dificuldades que os nossos deputados enfrentam para buscar leis que materializam mais segurança pública, porque é um tema extremamente caro. Muito obrigada. Professor Djaci, David Oliveira, alguma consideração final? Bom, agradeço a presença também. Eu queria agradecer, acho que foi uma oportunidade muito bacana, né? Ouvir várias outras ideias. Eu acho que a gente tem que continuar essa discussão, que a Assembleia deveria puxar esse debate, né? O Estado de Goiás é um estado representativo no cenário brasileiro, é um dos estados, né, que tem um bom desenvolvimento econômico, porém, ainda essa riqueza produzida no estado de Goiás não está chegando à população. A gente vê isso observando os dados do Distrito Federal, no Centro-Oeste brasileiro, no Mato Grosso do Sul. O estado de Goiás tem indicadores muito acima, né, indicadores de violência muito acima do que essas 3 outras unidades. Claro, o Distrito Federal é uma casa à parte, né? Tem uma prerrogativa que nenhuma outra unidade da nação tem, mas quando você olha o Mato Grosso do Sul, que são muito parecidos, né, que produzem os mesmos bens, né, do estado de Goiás, essa distribuição não chega. Então, acho que é um momento oportuno a Assembleia pensar, né, em dispositivos que ajude a melhorar a vida do cidadão do estado de Goiás. Né? A gente tem aí uma fundação de apoio à pesquisa, né, e que precisa financiar, né, o ensino superior e financiar a pesquisa no estado de Goiás. Ela não pode perder recursos porque ela já não tem. Né? Se perder, aí a gente vai ficar ainda o tempo todo observando o que se produz lá fora de pesquisa, porque a gente não consegue produzir aqui, porque não existe financiamento. Então, acho que é fundamental que a gente pense e que a gente trabalhe em comum, em parceria, Assembleia, agências policiais, né, academia, para que a gente ache respostas mais eficientes. Okay, muito obrigado. Finalizamos aqui mais uma edição do programa Opinião. Continue acompanhando a programação da TV Assembleia pelo canal 61.2 da TV Aberta, canal 8 da NET. É possível também assistir a programação pelo canal TV Assembleia Goiás no YouTube. Agradeço a sua audiência.